Sabe, né? Tô ligada no 320. 330. Então, boa noite a todos, para quem ainda não cumprimentei. É um prazer estar com vocês em mais uma aula, mais uma semaninha. Está acabando. Mais 3 semanas, não é isso? Prova final. E férias, não é? Olha só que beleza. Aí, semestre que vem, quando chegar assim, nessa época do ano, aí vai falar, não é férias, não é? É acabou a faculdade, que delícia. Tá chegando para vocês também. Beleza? Tá chegando. Lá na nossa aula passada, onde eu parei? Eu falei dos pressupostos de admissibilidade, não foi? Eu falei de 4 pressupostos de admissibilidade. Quais foram os pressupostos de admissibilidade que eu falei na aula passada? Vocês lembram? Vocês lembram? Eu falei do cabimento. O que diz o cabimento? Hein, pessoal? O que diz o cabimento? O cabimento é aquele pressuposto recursal que eu vou responder a 2 perguntinhas. A primeira pergunta é: aquela decisão cabe recurso? E aí eu vou ter que analisar se aquela decisão que eu pretendo recorrer é uma decisão recorrível de imediato. Aí eu vou olhar lá a decisão. Ah, isso aqui é uma sentença. Ah, sentença cabe recurso. Ah, isso aqui é um acórdão. Acórdão cabe recurso. Ah, isso aqui é uma decisão monocrática. Cabe recurso? Cabe recurso. Ah, isso aqui é uma decisão interlocutória. E agora? É uma decisão interlocutória. Cabe recurso? Aí eu vou lembrar daquelas hipóteses lá do artigo, lá da súmula 214, que vai me falar quais são as hipóteses de decisão interlocutória que cabe recurso, ok? Então, eu vou responder primeiro, aquela decisão cabe recurso? Cabe. Qual é o recurso? Aí eu vou para a segunda pergunta. Qual é o recurso adequado para aquela decisão, ok? Então, hoje nós vamos começar a falar dos recursos adequados para cada decisão. O segundo pressuposto de admissibilidade é o que nós chamamos de legitimidade para recorrer. Quem pode recorrer? Quem tem legitimidade para recorrer? As partes. Um terceiro que esteja se sentindo prejudicado por aquela decisão e o Ministério Público, tá bom? O Ministério Público, ele vai recorrer quando ele for parte e também quando ele for fiscalizar a ordem pública, tá bom? Quando ele for fiscalizar a ordem pública. Depois, nós falamos do interesse em recorrer. Desculpa. Depois, nós falamos do interesse em recorrer. Quem tem interesse em recorrer? Aquela parte que perdeu alguma coisa. Atenção, quando eu falo aquela parte que perdeu alguma coisa, que pode ser tanto autor quanto réu. Digamos que eu peça danos morais, eu pedi 100 mil de danos morais, danos materiais, 50 mil, e danos coletivos. Aí fui lá e pedi danos coletivos. O juiz me deu R$500 de danos morais. Poxa, excelência, eu pedi 100 mil, você me deu 500 reais? Sacanagem, não é? Me deu aqui os danos materiais, os 50 mil, e não me deu o dano coletivo. Eu posso recorrer? Posso. Eu tenho interesse em recorrer? Tenho. Eu perdi. Eu não perdi aqui os danos morais, afinal, eu pedi 100 mil de danos morais, o juiz só me deu 500. Quer dizer, eu perdi 99.500 de danos morais. Então, eu sou sucumbente, ok?
Quem mais pode, quem mais tem interesse em recorrer? O terceiro prejudicado, ok? Aquele que se sinta prejudicado com a decisão, então ele também tem interesse em recorrer. O último pressuposto que nós falamos na aula passada é a existência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer, que diz respeito à aceitação e à renúncia da decisão e à desistência. Esses quatro pressupostos de admissibilidade vão ser aqueles que nós chamamos de pressupostos intrínsecos ao direito de recorrer, tá bom? Então, anotem, aqueles 4 pressupostos que nós falamos na aula passada são os pressupostos intrínsecos, tá? Em concursos mais puxados, ok? Em concursos, assim, mais... que trazem um decoreba maior, eles vão questionar essa questão dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos. Por quê? Porque quando nós formos falar daqui a pouco de embargos de declaração, vai ter uma hipótese em que a negativa do recurso, por conta dos pressupostos extrínsecos, vai caber, então, um determinado recurso. Tá bom? Então, anotem aí esses 4 pressupostos que nós vimos na aula passada, são aqueles pressupostos que nós vamos chamar de pressupostos intrínsecos. E quais são esses pressupostos que eu vou chamar de extrínsecos? Nome feio, né? Intrínsecos, porque ele tem a ver com o recurso, a pessoa do recurso, interno do recurso, tá? O extrínseco, ele tem a ver com coisas que estão além do recurso, mais ou menos nesse sentido, beleza? Então, os pressupostos intrínsecos têm a ver com a pessoa e a decisão a ser recorrida. Já os pressupostos extrínsecos, eles estão além do recurso, tá? Então, vamos lá, vamos começar. Vamos começar. Quais são, então, esses pressupostos que eu vou chamar de extrínsecos? O primeiro é o da tempestividade. O que é tempestividade? É o prazo. É o prazo para se recorrer. Ok? É o prazo para se recorrer. Apareceu aqui. Ok? Então, o primeiro pressuposto é esse do prazo. Qual é o prazo para eu recorrer? E aqui nós vamos ter prazos previstos em lei, tá bom? Não são prazos em que a própria parte, as partes vão acordar, não. São aqueles prazos que são previstos em lei. Se eu perder o prazo, perdi a possibilidade de interpor aquele recurso, preclusão temporal. Aqui na Justiça do Trabalho, a regra é prazo de 8 dias, tá bom? Então, aqui na Justiça do Trabalho, os nossos recursos, em regra, eles vão ter 8 dias. Então, o recurso ordinário vai ter o prazo de 8 dias, o recurso de revista vai ter o prazo de 8 dias, o agravo de petição vai ter prazo de 8 dias, o agravo de instrumento vai ter prazo de 8 dias, o agravo interno ou regimental vai ter prazo de 8 dias, os embargos no TST vão ter prazos de 8 dias. Mas tem exceção? Tem. Mas a regra, prazo de 8 dias. Quais são as exceções? Embargos de declaração, prazo de 5 dias. Pedido de revisão, prazo de 48 horas. E o recurso extraordinário, prazo de 15 dias. Por que o recurso extraordinário ele vai ter esse prazo de 15 dias? Porque o recurso extraordinário ele tem uma lei própria, tá bom?
ele tem uma lei própria, e aí nós já sabemos, não é? Lei específica derroga a lei geral. Como é uma lei específica para aquele recurso, nós vamos obedecer a lei, a regra prevista na lei específica daquele recurso. Então, para recursos extraordinários, aqueles que nós remetemos lá para o STF, o prazo é de 15 dias. Combinado? Fazenda Pública, Ministério Público do Trabalho e Defensoria Pública vão ter prazo em dobro. Então, o prazo para a Fazenda Pública vai ser de 16 dias. Do Ministério Público do Trabalho, 16 dias. E da Defensoria Pública, 16 dias. Ok? Então, o primeiro pressuposto extrínseco vai ser a tempestividade. O segundo pressuposto é o da representação. É de ter advogado constituído ou não nos autos para aquele tipo de situação. Nós vimos lá no princípio do jus postulandi que aqui na Justiça do Trabalho você não precisa de advogado. Não foi assim? Olha, aqui na Justiça do Trabalho, aqueles recursos, eu posso ajuizar a minha ação sem advogado, posso ir para a audiência sem advogado, posso depois inquirir as testemunhas sempre direcionadas ao juiz sem advogado. Então, assim, eu não preciso de advogado. Quero recorrer, saiu a sentença, perdi. Quero recorrer para o Tribunal Regional do Trabalho. Preciso de advogado? Não. Princípio do jus postulante. Mas nós vamos ter situações em que o advogado é obrigatório. Nos recursos que são direcionados ao TST, recurso extraordinário para o STF, ação rescisória, mandado de segurança e ação cautelar. Tá bom? Nesses casos, a presença do advogado é obrigatória. Tá? E aí eu vou precisar do quê? De uma procuração. Tá? Eu vou precisar de um mandato. Eu vou precisar de autorização para representar o meu cliente para interpor um recurso em nome do meu cliente. E como nós fazemos isso? Nós fazemos de duas formas: expresso ou tácito. Expresso é aquela procuração normal. Você faz lá no seu escritório, você coloca assim, outorgante, fulano de tal, outorgado, fulano, advogado, OAB, número tal, entrega os poderes. Aí você faz aquela lista de poderes que o seu cliente vai te autorizar. Vai passar esses poderes para você. Isso é a procuração expressa. Mas nós temos aqui na Justiça do Trabalho aquilo que nós chamamos de procuração tácita ou apudiacta. O que é essa procuração? Aí o Zezinho chega lá no escritório do Humberto e fala, e aí, Humberto, tudo bem? Aí, Humberto, beleza? Pô, Humberto, olha só, eu ajuizei uma ação trabalhista sem advogado. E agora vai ter audiência. E eu tô com, assim, um certo receio. Será que você pode ir comigo? Aí o Humberto fala, não, vou sim, pode deixar. Lá no dia e na hora eu vou estar com você, lá na audiência. Audiência virtual, não é? Aí o Humberto fala assim, pô, não preciso nem sair aqui do escritório, tá tudo super tranquilo, eu faço isso aí em 20 minutinhos. Aí na hora que o Humberto chega para a audiência, o juiz vai pedir para o Humberto se identificar. E ele vai pegar a carteirinha dele da OAB, vai falar, Humberto, tá, OAB, número tal, beleza? E vai constar lá na ata daquela reunião, seja naquela audiência de instrução, seja na audiência de conciliação, vai constar o quê? O nome do Humberto como advogado do amigo dele. Isso é o que nós chamamos de procuração apudiacta. É aquela procuração que está na ata da audiência, consta lá
o nome do Ricardo, ó, do Humberto. Tá lá, Humberto, advogado do fulaninho. O que essa procuração vai dar a Humberto? Direitos para recorrer. Então, Humberto, ele passa a ter representação como advogado para recorrer daquele processo. Ele precisa juntar depois uma procuração? Não, exceto se ele for interpor um agravo de instrumento. Por quê? Da mesma forma que acontece lá no processo civil, aqui no processo do trabalho, eu peticiono, não é, o agravo de instrumento direto lá no tribunal, não é assim? Eu interponho o agravo de instrumento, eu junto toda a documentação do agravo de instrumento, inclusive a procuração, e só comunico o juízo à quo. Eu falo para o juízo à quo, ó, juiz, presta atenção, eu interpus um agravo, tá bom? Um agravo de instrumento lá no tribunal. O juiz do tribunal, o desembargador, o ministro, ele não tem acesso ao corpo do processo inteiro. Então, eu preciso juntar as petições do meu agravo de instrumento. Então, eu vou ter de juntar a procuração. Se não for agravo de instrumento, eu preciso de procuração nos autos? Não, basta a procuração apo de acta. Tá bom? Então, a representação, ela é, tá bom? Ela é obrigatória, exceto, claro, naquelas hipóteses em que nós vamos valer do jus postulante. Agora, imagine a seguinte situação, ok? Imagine a seguinte situação. A Rejane foi contratada depois, saiu a sentença do amigo do Humberto. E aí o Humberto falou assim, deixa eu te falar, minha área não é trabalhista, minha área é eleitoral, então eu te aconselho a procurar um advogado trabalhista para fazer o seu recurso. E aí o amigo do Humberto contrata quem? A Rejane. Só que quando ele contrata a Rejane, olha só, ele liga para ela, né? Ele liga, doutor, eu estou precisando. Aí, quando que você recebeu aqui a notícia da sentença? Já tem um tempo. E aí a Rejane corre lá ver, está no último dia do prazo. A Rejane precisa juntar as razões do recurso do amigo do Humberto, não é verdade? Do Zezinho. E aí, Rejane, então, peticionou o recurso, mas não deu tempo de buscar a assinatura da procuração. Como que vai funcionar nesses casos? Quando nós temos um problema de representação, vai ser dada à parte um prazo de 5 dias, tá bom? 5 dias após a interposição do recurso, para que seja feita essa regularização. Então, 5 dias após, a Rejane vai pedir, requeira juntada da procuração nos autos. Porque se ela não fizer isso, ela pode peticionar aquele recurso? Não. O recurso vai ser considerado deserto. Por quê? Porque não tem representação. Tá bom? Então, o juiz, o ministro, o desembargador, qualquer um percebeu que está faltando procuração, ou a Rejane já faz isso no prazo de 5 dias, ou eles vão abrir prazo para a Rejane juntar, sanar esse vício no prazo de 5 dias. Se ela não o fizer, já era a ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal. Tá bom? Alguma dúvida com relação à representação? Então, representação é a presença do advogado no processo. Ok? Se eu não tenho procuração, eu não
posso interpor recurso por ninguém. Por quê? Porque não me deram autorização para isso. A procuração, ela pode ser expressa, aquele documento que nós fazemos no escritório, ou apo de acta, quando consta lá nos autos do processo, ok? Que o advogado fulano de tal é o advogado daquela causa. Juntou o recurso sem a procuração, prazo de 5 dias para sanar o vício. Oi? Alguém questionou? Não? Então vamos para o próximo pressuposto de admissibilidade. É o preparo. Gente, o preparo ele vai ser dividido em duas partes: custas e depósito recursal. Preparo, essas duas coisas, custas e pressupostos e depósito recursal, são coisas completamente distintas. O que são as custas? É o custo financeiro daquele processo. São as custas iniciais, é o custo que eu tenho para o oficial de justiça citar, ou é o custo que essas motos que passam aqui na minha quadra, ou dá vontade. Então, vamos lá, o que são essas custas? É o custo do processo. Então, eu tenho que mandar um AR, quanto que custa o AR? Eu tenho que fazer citação por oficial de justiça, quanto que é a citação por oficial de justiça? Então, tudo isso é um custo para o Estado. E quem tem que arcar com esses custos? As partes. Eu posso acionar o Poder Judiciário? Posso, meu direito de ação. Então, sempre que eu achar que estou com algum direito violado, eu posso procurar o poder público, o Poder Judiciário, para sanar esse meu receio? Posso. Mas ele tem um gasto. E aí cabe às partes arcarem com esse gasto. Ah, mas tem gratuidade de justiça. Já vou falar de gratuidade de justiça. Mas alguém tem que pagar esse custo. Quem vai pagar para aqueles que têm gratuidade de justiça? O Estado. O Estado vai arcar com os custos daquele processo. Tá? Valor mínimo das custas, R$10,64. Tá bom? Esse é o valor mínimo das custas. E quando que nós vamos calcular o valor das custas? Ao final, na sentença, o juiz vai estabelecer o valor das custas. E quem paga as custas? Quem perdeu, tá? Quem perdeu. Atenção! Como funcionava antigamente? Antigamente, não muito distante, o advogado trabalhista, ele pedia tudo, não é? Ele pedia tudo, até aquilo que ele sabia que o cliente dele não tinha direito. Por quê? Porque a justiça do trabalho, assim como as outras justiças, elas são baseadas em provas. Se eu tenho as provas para eu me defender, eu me defendo. Se eu não tenho as provas, já era. Quem paga errado, paga dobrado, não é? Não tem essa máxima? Aqui na Justiça do Trabalho é quem não junta o comprovante, paga dobrado, vai pagar de novo. Então, o que acontecia com esses advogados antigamente? Eles pediam tudo, tá? Não interessavam para eles. Pedia tudo. Se colar, colou. Se a parte reclamada não conseguisse provar, opa, ganhamos. Se a parte ré conseguisse provar, ok, provou, tá beleza. Por quê? Porque antes nós cobrávamos as custas só daquele que teve o maior prejuízo financeiro, daquele que foi o sucumbente na ação, não interessa se é muito ou pouco. Nós cobrávamos do réu, nós cobrávamos daquele que não tinha gratuidade de justiça. Bom, então nós não cobrávamos. Hoje, o que acontece? Eu pedi 100 mil de danos morais. Ganhei R$500. Quer dizer, eu fui sucumbente em 99.500. Eu vou ter de pagar custas processuais? Vou.
em cima desse valor que eu sou sucumbente. Tá bom? Então, as custas, em regra, elas vão ser pagas pela parte que foi sucumbente. O juiz pode estabelecer quanto que é para a parte autora, quanto é para a parte ré, após o trânsito em julgado da decisão. Então, após o trânsito em julgado da decisão, eu preciso pagar as custas, tá? Mas e se eu quiser recorrer? Em caso de recurso, então, caso eu queira recorrer daquela decisão, eu preciso fazer o pagamento dessas custas e comprovar, junto com o meu recurso, naquele prazo recursal, eu preciso juntar e falar, olha, está aqui, paguei as custas recursais, tá? Paguei as custas recursais. E aí, o que eu vou fazer? Vou juntar no processo o pagamento das custas. E se eu paguei a menos? Então, imagina o seguinte, mandei o estagiário, fui condenado a R$10,64. Aí o estagiário foi lá, e sempre estagiário, né? Aí o estagiário foi lá e digitou R$10,46. E o escritório pagou. Não houve um erro? Ainda que mínimo, eu vou ter que corrigir? Vou ter de corrigir. O relator, então, do processo, ele vai analisar esse pagamento insuficiente, ainda que de centavos, e ele vai mandar eu corrigir, ele vai mandar eu recolher a diferença no prazo de 5 dias. Se eu não complementar o valor e comprovar que eu paguei a diferença do valor devido, o meu recurso vai ser considerado deserto. Ah, professor, e se eu pagar mais? Pode acontecer de pagar mais. Aí você tem que entrar com um pedido administrativo ao tribunal para receber a diferença. Tá? O que acontece também? Eu errei na hora de preencher a minha guia. Errei por algum motivo. Errei. Também vai me dar o prazo, o relator, de 5 dias para eu corrigir aquele vício. Então, o recolhimento das custas insuficientes ou um erro no preenchimento das custas é um vício sanável. E ele vai ser sanado no prazo de até 5 dias. Quem está isento ao pagamento de custas processuais? Aqueles que nós chamamos hipossuficientes. Mas atenção, a isenção das custas não é só para aquela pessoa que ganha pouco. Eu gosto de trazer esse exemplo aqui porque ele é, assim, inacreditável. Mas é um exemplo para você usar nos seus processos quando você pedir gratuidade de justiça. Um desembargador do Distrito Federal, convenhamos, um desembargador do Distrito Federal ganha bem? Ganha. Vocês acham que um desembargador do Distrito do TJ do Distrito Federal, ele faria jus à gratuidade de justiça, se nós fôssemos pensar no quanto ele ganha, no salário dele? Pois é, teve um desembargador aqui no Distrito Federal que requereu gratuidade de justiça. E o que ele alegou quando ele pediu a gratuidade de justiça? Olha só, a gratuidade de justiça, ela não é só para as pessoas que ganham pouco, não. A gratuidade de justiça é para todos. Todos que vão ter um impacto financeiro muito grande com as custas daquele processo. Então, imagine, eu tenho um processo de milhões. As custas processuais daquele processo vão impactar significativamente no meu orçamento.
Tem de pagar a perícia, eu não tenho condições de pagar um perito. Tem perícia aí que é 50 mil reais. Eu não tenho condições de fazer isso. Tem que pagar custas. Às vezes as custas podem ficar aí 1.000, 2.000, 3.000 reais. Eu não tenho condições de pagar. E aí, o que ele alegou, esse desembargador alegou? Olha só, eu pago 2 pensões alimentícias para ex-esposas. E eu tenho 5 filhos. Todos esses meus 5 filhos dependem financeiramente só de mim. Vocês acham que o que ele ganha é suficiente? Tem gente que faz milagre, né? Com muito menos do que um salário de desembargador. Mas ele alegou isso e ganhou. Olha, eu pago 2 pensões. Então, quer dizer, 30% do meu salário já está comprometido com pensão alimentícia para 2 esposas. Além disso, eu tenho 5 filhos que fazem faculdade, que estudam em escola particular e todos dependem só de mim. Então, as custas desse processo vão ser impactantes no meu orçamento. Então, quando eu falo em custas processuais, eu não tenho de pensar só no dinheiro, eu tenho que pensar naquele valor, o impacto daquele valor no orçamento familiar. Eu estou num processo aí que a parte ré pediu gratuidade de justiça. E aí o juiz mandou a parte se manifestar. Não é só pedir gratuidade de justiça. Eu quero que você comprove que aquela gratuidade de justiça, aquelas custas, honorários advocatícios, tudo isso vai ter um impacto muito grande se você perder a ação. Aí ele trouxe lá, conta de luz, R$ 200. Prestação da casa dele, R$ 400. Não tem filho na escola. Aí mais não sei o quê, mais não sei. Cartão de crédito, R$ 8.000. Será que as custas daquele processo vão mesmo impactar na vida de um casal que gasta R$ 8.000 de cartão de crédito? Será? Pois é, então vocês têm que levar isso tudo em consideração. Então, quem está isento de pagar custas processuais? Aqueles que comprovadamente, então, aqueles que comprovaram que as custas processuais vão ter impacto significativo nos seus orçamentos. Quem mais? União, estados, DF, município e suas autarquias e fundações que não explorem atividade econômica, Ministério Público do Trabalho. Então, atenção, empresas públicas pagam custas processuais, sim, tá bom? Atenção com as empresas públicas, as sociedades de economia mista, porque essas vão pagar custas processuais, tá? E o que é o depósito? Alguma dúvida com relação às custas? Então, eu quero recorrer, tá? Preciso pagar as custas daquele processo? Preciso. Mas, se eu for comprovadamente hipossuficiente, ou se eu for a União, os estados, o DF, os municípios, suas autarquias ou fundações que não explorem atividade econômica ou o Ministério Público do Trabalho, eu não preciso pagar as custas. A professora e a Defensoria Pública da União. Então, imagine que num processo trabalhista está a Defensoria Pública da União. Vai precisar pagar custas? Atenção, a Defensoria Pública da União, ela atua como se fosse o advogado daquela parte. Não é assim? E a Defensoria Pública, ela também vai atender um nicho da população que, em regra, já é hipossuficiente. Então, espera-se, ok? Pode acontecer de algum caso estar na Defensoria Pública e ter de pagar custas? Pode acontecer, tá bom? Pode acontecer, mas, via de regra, não acontece. Então, aqueles casos que estão pela Defensoria Pública, via de regra, também não vão pagar custas processuais,
porque eles já estão abarcados por um nicho, eles já são um nicho da população mais carente, mais vulnerável, que tem menos recursos, e que sim, para essas pessoas, o processo tem um custo elevado, tá? Então, atenção. Ah, professor, e o núcleo de prática? Vai depender também do núcleo de prática. Tem núcleo de prática que adota aquelas famílias com renda de até 2 salários mínimos. Então, você consegue comprovar que as custas processuais para quem ganha 2 salários mínimos é muita coisa. Você pega aí uma família que ganha 2 salários mínimos e você precisa pedir um exame de DNA para saber a paternidade. Um exame de DNA, R$ 1.000. É metade, é 50% da renda daquela família. Tem impacto? Tem. Então, você vai falar em isenção, ok? E o que é o depósito recursal? Gente, custas processuais, custo financeiro do processo. Depósito recursal, garantia da execução. Então, um depósito recursal não tem nada a ver com custas processuais. São duas coisas distintas. Eu tenho ali as custas, o custo financeiro do processo, que todo mundo tem que pagar, se quiser recorrer, ok? E eu tenho o depósito recursal, que é uma garantia para uma executura. Eu quero recorrer? Quero, mas eu vou ter que fazer um depósito numa conta judicial. Para quê? Porque se eu perder, pelo menos aquele valor já está garantido na execução, tá? Vamos falar um pouquinho do preparo desse depósito recursal. O depósito recursal, galera, ele é exclusivo para o empregador. Exclusivo para o empregador. O empregador, ok? O empregador, ele é polo passivo da ação e ele quer recorrer, tem de fazer o depósito recursal, tá? Professora, mas olha só, ele tem gratuidade de justiça. O empregador, às vezes é um empregador individual, não é? Ou um microempresário, individual não pode, né? Porque é só ele. É um microempresário, ele ganhou a empresa, conseguiu provar que ela estava capenga das pernas. Olha, nessa pandemia a empresa fechou, não vendemos absolutamente nada. Consegue provar a hipossuficiência. Ganhou gratuidade de justiça. Ela está isenta do depósito recursal? Não. Por quê? Porque o depósito recursal tem a ver com a execução e não com as custas do processo. Estou isento de gratuidade de justiça, mas sou o empregador? Tenho de fazer o depósito recursal? Tenho. Tá bom? Tenho de fazer o depósito recursal. Ah, professor, eu sou uma empresa, olha só, eu estou em regime de recuperação judicial. Estou aqui negociando com os meus credores. Preciso pagar o depósito recursal? Sim, preciso. Tá? Então, atenção, empresa em regime de recuperação judicial tem de pagar, ok? Tem de pagar o depósito recursal. E quem não precisa pagar o depósito recursal? Embaixadas. Então, as embaixadas não precisam pagar depósito recursal. São os entes de direito público externo, tá? Estados, DF, União, municípios, autarquias e fundações de direito público que não explorem atividade econômica. Empresas públicas, sociedade e economia mista tem de pagar? Tem, ok? Tem de pagar. O que mais está isento? O Ministério Público do Trabalho, a massa falida. Olha a diferença. Massa falida, a empresa já faliu. Ok? A empresa já faliu. Precisa fazer o depósito recursal? Não.
Mas se ela está em processo de recuperação judicial, obedecendo lá todas as regras da lei de recuperação judicial, se ela está lá obedecendo todas as regras, ela tem de fazer o depósito recursal? Tem. Isso cai na prova, despenca. Despenca. Quando cai uma matéria de depósito recursal, é só disso, tá? Para questionar se a empresa em regime de separação judicial precisa pagar o depósito recursal e a massa falida, não. Quem mais não precisa? A herança jacente. O que a herança jacente é? O que é isso? Ai, professor, eu vi isso aí lá em sucessões já faz tanto tempo. A herança jacente é aquela herança que está por um período de tempo sem encontrar o seu verdadeiro herdeiro. Eu não achei herdeiros. Eu tenho um curador especial, alguém que está cuidando daquela herança. E eu não acho herdeiro. Já fiz um edital, já fiz o segundo edital, já fiz o terceiro edital, não apareceu herdeiro nenhum. Isso é herança jacente. A herança jacente também é isenta, se for de uma empresa, também é isenta do pagamento do depósito recursal? Sim. E quanto que é esse depósito recursal, esse bendito depósito recursal? Ele é no valor de R$ 10.059,15 para a primeira instância, então, para o seu recurso ordinário. Se você quiser recorrer para a segunda instância, para o TST, você vai ter que juntar mais R$ 10.059,15, tá? Vamos lá mostrar um pouquinho como funciona esse depósito recursal. Aqui vamos fazer conta, tá? Ai, professora, jurava, né, que eu ia fazer direito para não ter que fazer conta. Mas tem conta, viu? Tem conta. E às vezes mais do que a gente imagina, não é? Eu também, eu fui para o direito porque eu queria fugir das contas, tá? Queria fugir das contas. Então vamos lá, pensa o seguinte: uma empresa foi condenada a pagar R$ 100.000. Então, uma empresa ela foi condenada a pagar R$ 100.000. Ela quer recorrer, tá? Foi condenada lá na primeira instância, R$ 100.000. Ela vai recorrer com o que nós chamamos de recurso ordinário. Quanto que ela vai ter de pagar? Quanto que ela vai ter de pagar de depósito recursal? E aí, quanto que ela vai ter de pagar de depósito recursal para recorrer no recurso ordinário? R$ 10.059,15. Tá bom? Mas olha só, quando chegou lá no recurso ordinário, ela perdeu. Ela quer recorrer de novo, ela vai entrar com recurso de revista. Vai ter de fazer novo depósito recursal? Vai. Qual o valor? R$ 10.059,15. Agora, imagine a seguinte situação. A empresa foi condenada a pagar R$ 15.000. R$ 15.000, ela não gostou da decisão. O quê? Eu ainda tenho de pagar R$ 15.000, eu paguei tudo, eu estava dentro da lei, paguei tudo, quero recorrer. Quer recorrer? Quanto que a empresa vai pagar de RO para recorrer com RO, galera? E aí, Pedro, Michael, quanto que a empresa vai pagar de recurso, de depósito recursal? Mesmo valor, 10.059,15. R$ 10.059,15, exatamente. Quem falou que eu não vi? A Taine. Taine, olha só, vai pagar R$ 10.059, isso mesmo.
Chegou no recurso ordinário, perdeu. Perdeu o recurso ordinário. Indignado, a empresa vai recorrer. Está indignada? Onde já se viu? Tem o direito, sim. Estão violando aqui os meus direitos. Quer recorrer um recurso de revista. Quanto que a empresa vai ter de recolher de depósito recursal aqui no recurso de revista? E agora? Quanto que ela vai recorrer? Quanto que ela vai ter que fazer o depósito? Acho que é o mesmo valor também, né? Não, agora ela vai ter que recolher 4.400, ó, 4.940,85. Oxe, por quê? Porque se ela recolher mais do que esse valor, ela não vai ultrapassar o valor da condenação? Então, veja só, o valor máximo que eu vou recolher a título de depósito recursal, que está valendo para esse ano, todo ano, o TST, ele emite uma nova instrução para corrigir esses valores. Então, qual é o valor hoje, limite? Qual é o máximo que eu vou recolher? 20 mil, não é assim? Cento e quanto? 20.118,30. Mas ele vai ser limitado ao valor da minha condenação. Se a minha condenação é inferior a 20.118,30, eu vou pagar no limite da minha condenação. Então, o meu primeiro depósito recursal vai ser no valor cheio, 10.059, e o meu segundo depósito recursal naquela diferença que falta para eu completar o valor da minha condenação. Imagine o seguinte agora, a empresa foi condenada em pagar 5 mil reais. A empresa está indignada, ela quer recorrer recurso ordinário. Qual vai ser o valor do depósito recursal? E agora? Taine, qual que vai ser o valor do depósito recursal? Galera? Qual vai ser o... Acho que vai ser o mesmo valor aí da condenação, 5 mil. 5 mil? Exatamente. Exatamente isso. Tá bom? Entenderam, pessoal, o depósito recursal? Então, o depósito recursal, ele nada mais é do que a garantia, uma garantia da execução. E eu vou fazê-lo em duas situações. Quando eu for recorrer com recurso ordinário, quando eu for recorrer com recurso de revista. Ele vai ser até R$ 10.059,15 para o recurso ordinário e até R$ 10.059,15 no recurso de revista, limitado, então, ao valor da condenação. Então, se eu fui condenado a 100 mil, eu vou recorrer ali com recurso os recursos ordinários, vou pagar 10.059,15, depois eu recorri com recurso de revista, eu vou pagar mais 10 mil, ok? Mas não, eu fui condenado a 15, eu vou pagar primeiro 10 mil, depois eu vou pagar a diferença para minha condenação. Ah, fui condenado em 9 mil, vai fazer o depósito de 9 mil, ok? Então, esse é o nosso terceiro elemento pressuposto de admissibilidade extrínseco, ok? Terceiro, então, pressuposto de admissibilidade
extrínseco. E qual é o último? O último pressuposto de admissibilidade extrínseco vai ser a regularidade formal. O que é o princípio da regularidade formal? É aquele princípio da dialeticidade. Lembram? Olha, aqui na Justiça do Trabalho, nós admitimos petições simples, os recursos de forma simples. Eu não preciso extrapolar, igual no processo do processo civil. Então, nós temos algo mais simples aqui para o trabalhador poder recorrer de forma imediata. Mas isso não se aplica aos recursos de natureza extraordinária. Por quê? Porque os recursos de natureza extraordinária, eles necessitam, tá? Eles necessitam de uma fundamentação maior. É por esse motivo, tá? Entre outros, que recursos de natureza extraordinária vão ser feitos obrigatoriamente por advogados, tá bom? Então, esses são os nossos 4 pressupostos de admissibilidade recursais extrínsecos. Alguma dúvida com relação aos nossos pressupostos? Não? Vamos para os efeitos recursais. Hoje vocês estão muito caladinhos. Primeiro efeito recursal é o efeito obstativo. O que isso significa? Que o recurso, ele impede o trânsito em julgado da decisão, tá bom? Então, o recurso, ele vai impedir que aquela decisão, lá de primeira instância, ela transite em julgado, tá? Por isso que nós falamos, você vai recorrer, quando acabar os recursos, aí sim vai transitar em julgado. Por quê? Porque na hora que acabam os recursos, eu não tenho mais o efeito obstativo que aquele recurso me dá, tá? Então, não. Então, o efeito obstativo, ele vai ter enquanto eu tiver recursos, tá? Acabaram os recursos, a sentença, então, vai transitar em julgado. O segundo efeito recursal, que, eu falei isso para o pessoal da manhã, eu vou falar para o pessoal da noite. Para mim, não faz o menor sentido chamar efeito devolutivo, tá? Eu sei que vem lá do latim, não é? Tanto um devoluto quanto appelatio. Eu sei, mas também não faz sentido. Se eu vou devolver algo, pressupõe que aquela pessoa me emprestou, não foi? É mais ou menos assim, eu vou devolver essa caneta para o dono, não é porque eu vou devolver, porque é o dono daquela, foi a pessoa que proferiu aquela decisão, então eu vou devolver a análise para aquela decisão. Mas não é isso, tá? Então, desculpem aí a minha crítica. O que é o defeito devolutivo? É você permitir que uma instância superior, um juízo ad quem, tenha conhecimento daquela matéria que foi julgada pelo juízo a quo. Então, o efeito devolutivo, eu vou transferir o direito de julgar aquela causa do juízo ad quem para o juízo ad quo. Tá? É uma nova manifestação do poder judiciário. E aqui, os processos trabalhistas, eles terão efeito meramente devolutivo. Claro, eu vou ter o efeito obstativo, mas eu vou ter só o efeito devolutivo, eu não vou ter efeito suspensivo das minhas decisões. Beleza? O que é o efeito suspensivo? Nós vamos falar daqui a pouco, mas eu já adianto. É aquele efeito que suspende o começo da execução. Então, aqui na Justiça do Trabalho, quando eu recorro, eu já posso começar a execução, assim. No mesmo dia que eu peticiono o recurso, eu já posso começar a execução. Beleza? Por quê? Porque aqui na Justiça do Trabalho, os nossos recursos, eles vão ter efeito meramente devolutivo.
tá? Quais são os enfoques que nós temos aqui no efeito devolutivo? O enfoque da sua extensão e o enfoque da sua profundidade. O que é efeito devolutivo na extensão? Lembram lá da condenação? Ó, eu pedi danos morais de 100 mil, ganhei 500 reais. Eu pedi 50 mil de danos materiais, ganhei. E pedi danos coletivos. Aí, quando saiu a sentença, eu olhei assim, que FDP, não é? Não é assim que o advogado falou lá, né? Que FDP, juiz aqui me deu 500 reais de danos morais. Eu pedi 100 mil e ele teve a coragem de me dar 500 reais. Vou recorrer que eu não aceito isso. Agora o dano coletivo, realmente, né? O dano coletivo, eu sei que eu forcei a barra, né? Não cabia dano coletivo nessa situação. Então, eu vou recorrer só do dano moral. Efeito devolutivo, em sua extensão, diz respeito à matéria que eu vou recorrer. Então, eu fui sucumbente em quê? No dano moral e no dano coletivo. Mas o dano coletivo, eu realmente concordo, né? Que eu não fazia jus. Mas eu vou recorrer, então, só do dano moral, porque esse eu faço jus, sim. Então, aqui, no efeito devolutivo, com enfoque na extensão, tem a ver com a quantidade de matéria que eu vou recorrer. Aí é a máxima, né? Tanto devoluto quanto apelato. Então, o tanto que eu vou devolver para a instância superior é o tanto que eu apelei. São as matérias, os capítulos da sentença que eu vou querer impugnar. E aí nós temos o efeito devolutivo em profundidade. O que diz respeito o efeito devolutivo em profundidade? Dentro daquela matéria que eu recorri, então lá dentro dos danos morais que eu estou pedindo, o desembargador, o ministro, vai analisar tudo que foi produzido no processo relacionado àqueles danos morais, ainda que eu não tenha mencionado ou que o juiz não tenha mencionado na sua sentença. Então, o efeito em profundidade significa que eu vou analisar, dentro daquele capítulo que eu impugnei, tudo que foi produzido ao longo do meu processo. Tá bom? Então, isso é o efeito devolutivo em profundidade. Tá bom? Efeito devolutivo em profundidade do recurso ordinário transfere ao tribunal a apreciação dos fundamentos da inicial e da defesa, não examinados pela sentença, ainda que não renovados em contrarrazões, desde que relativos ao capítulo impugnado. Então, eu quero discutir que eu faço jus, sim, aos danos morais, ok? Quero discutir? Quero. Ok? Então, o juiz ele vai tratar, o desembargador e o ministro, eles vão tratar de quê? De tudo relacionado àquele assunto de danos morais no meu processo. Tá bom? Efeito devolutivo. Efeito suspensivo. Esse é o que eu acabei de falar, é a suspensão do direito de se recorrer. O direito de recorrer ele vai ficar sobrestado com esse efeito suspensivo. Mas aqui na Justiça do Trabalho, em regra, nossos recursos não possuem efeito suspensivo. Então, em regra, não tem efeito suspensivo os recursos. O que acontece? Eu tenho de pedir, tá? Eu tenho de pedir. Qual é a exceção? Recurso ordinário da sentença normativa, a sentença lá do dissídio coletivo.
essa sentença, ela tem efeito suspensivo, já de imediato, tá? Ou quando o presidente do TST conceder para uma sentença normativa também efeito suspensivo, tá bom? Ou uma outra sentença, efeito suspensivo. Mas, em regra, os nossos recursos não têm efeito suspensivo. Eu preciso pedir, tá? Eu preciso pedir e eu vou fazer isso como? Simples. Vou requerer lá no meu recurso mesmo. Eu vou abrir um tópico, né? Eu faço lá um, né, dos fatos, né, do recursais. Aí eu abro 2, efeito suspensivo, tá? Com base na súmula 414.1 do TST, requer o efeito suspensivo ao recurso, visto que uma decisão, um início de uma execução causará muitos prejuízos para a parte ré. Eu coloco lá, eu peço o efeito suspensivo nos meus recursos, tá bom? Efeito translativo. Isso aqui, galera, vai cair na prova, já estou avisando. Então, presta atenção. O que acontece aqui com o nosso efeito translativo? O que é isso? Lembra que eu falei para vocês do princípio da non reformatio impejus? O que eu falei lá no princípio do non reformatio impejus? Se só uma parte recorre, não é? Eu não posso tornar a condenação daquela parte que recorreu pior do que ela já está. Exceto se for matéria de ordem pública, tá? Exceto se for matéria de ordem pública. E aí, em umas aulas passadas, eu falei para você, olha, quando nós temos matéria de ordem pública, nós precisamos pré-questionar essa matéria, porque senão o Poder Judiciário, aqui a Justiça do Trabalho, não vai analisar. E aí deu um nó na cabeça de vocês, não é? Então, vamos desatar esse nó. Quando eu tenho recursos de natureza ordinária, o desembargador, ele vai poder analisar as matérias de ordem pública sem pré-questionamento. Então, ele pegou o seu recurso, meu recurso, né? Meu recurso lá, eu pedia 100 mil reais, eu ganhei só 500, eu quero recorrer, né? Aí ele olhou o meu recurso, olhou o meu recurso lá, ele falou, ih, doutora, era melhor você nem ter recorrido. Eu estou vendo aqui que o seu processo está prescrito. Você ajuizou a ação na data errada. Tinha que ser no dia 10. Até o dia 10, você ajuizou a ação no dia 11. Prescrição. Então, quer dizer o quê? Que você perdeu tudo. Inclusive aquilo que você não tinha recorrido lá, os danos materiais que você ganhou. Então, em sede de matéria de recurso de natureza ordinária, o desembargador ele vai poder analisar essas matérias de ordem pública sem que as partes tenham se manifestado. Então, não interessa se o juiz não observou, se a parte ao ré não se manifestou lá na contestação. O desembargador bateu o olho, contou lá a data, falou, e prescrito, já era. Então, quando eu tenho recursos de natureza ordinária, o desembargador ele vai poder analisar essa matéria de ordem pública sem a necessidade de nenhum pré-questionamento. Basta ele olhar, é matéria de ordem pública, ele vai analisar. Tá bom? Ele vai analisar. Agora, e se for recurso de natureza extraordinária?
Então, no recurso de natureza ordinária é fácil. O desembargador, ele vai analisar ali o processo, não interessa se as partes mencionaram, se as partes não mencionaram. Ele olhou e falou assim, isso aqui nem é matéria da Justiça do Trabalho, isso aqui é aposentadoria complementar, isso aqui é justiça comum. Incompetência absoluta. Ele pode olhar e falar isso no recurso de natureza ordinária? Pode. E no recurso de natureza extraordinária? Eu falei para vocês que um dos requisitos, um dos pressupostos de admissibilidade do recurso de natureza extraordinária é um pré-questionamento. E aí nós vamos ver, quando nós vamos falar de embargos de declaração, essa questão do pré-questionamento. Esse pré-questionamento pode vir na contestação, tá? Pode vir por meio de embargos de declaração, pode vir no seu recurso ordinário, ok? Só nessas hipóteses. Mas como fica esse efeito translativo? Então, a possibilidade de o julgador, o juízo ad quem, analisar matéria de ordem pública. Nós temos duas correntes. A primeira corrente vai falar o seguinte, tá? O desembargador, ele só pode analisar matéria que foi pré-questionada. Então, chegou lá no TST, eu não aleguei, olha só, eu não aleguei nulidade absoluta, eu não aleguei incompetência absoluta, eu não falei nada. O desembargador, o ministro, lá no TST, ele pode olhar o processo e falar assim, isso aqui é uma previdência complementar, não é de competência da Justiça do Trabalho, tá? Extingo o processo. Extingo o processo. Ele pode fazer isso? Para a primeira corrente, não. Para a primeira corrente, se não há pré-questionamento, não há efeito translativo. Então, eu preciso pré-questionar. E o juiz, o ministro, ele vai se ater exclusivamente às matérias que eu pré-questionei. Então, atenção. Lá nos recursos de natureza ordinária, o juiz pode analisar a matéria de ordem pública sem eu pedir? Pode analisar. E aqui, nos recursos de natureza extraordinária, a primeira corrente vai falar, se não há pré-questionamento, não há efeito translativo. O desembargador vai se valer do princípio da congruência, ele vai se limitar àquilo que foi pedido pelas partes, ok? Essa é a primeira corrente. E a segunda corrente? A segunda corrente vai falar o seguinte, pré-questionamento é um pressuposto de admissibilidade. Não interessa o que eu pré-questionei, eu posso pré-questionar uma matéria completamente diversa. Superei a etapa dos pressupostos recursais, que dizem respeito ao conhecimento ou não do recurso. Quando eu analiso o mérito, o juízo ad quem é obrigado a analisar a matéria de ordem pública. Tudo. Então, a segunda corrente vai falar o seguinte, pré-questionamento é matéria de juízo de admissibilidade. Tem a ver com o conhecimento ou não do recurso. Juízo de admissibilidade. Superei o juízo de admissibilidade, conhecido o recurso, eu vou tratar do mérito. E ao mérito não interessa se tem matéria de ordem pública ou não. Se tiver matéria de ordem pública, eu preciso analisar. Tá bom? Então, nós temos duas correntes. Nós temos uma jurisprudência para pacificar? Não. Mas nós temos uma OJ, a OJ 62, que vai falar exatamente o que prevê a segunda corrente. Tá?
Pré-questionamento, pressuposto de admissibilidade em apelo de natureza extraordinária. Necessidade, ainda que se trate de incompetência absoluta. É necessário o pré-questionamento como pressuposto de admissibilidade em recurso de natureza extraordinária, ainda que se trate de incompetência absoluta. Então, o que isso quer dizer? Superei a etapa dos pressupostos de admissibilidade, eu fiz o juízo de admissibilidade. Conhecido o recurso, ou seja, todos os pressupostos de admissibilidade estão presentes, ok. No mérito, eu tenho de analisar, inclusive, matéria de ordem pública. Ok? É importante que vocês deem uma lidinha na doutrina sobre isso, muito, tá? Por quê? Porque as nossas aulas, elas não conseguem esgotar o conteúdo da matéria, tá? Então, dê uma estudadinha sobre os efeitos recursais e os pressupostos de admissibilidade. Fundamental, ok? Próximo efeito regressivo. O que é isso? É a possibilidade do juízo se retratar da decisão. Toda decisão é passível de retratação? Não. Quais são, então, as decisões que o juiz pode se retratar? O agravo de instrumento. Então, o juiz deu uma decisão, não gostei da decisão do juiz. É uma decisão que cabe recurso? É uma decisão que cabe recurso. Qual é o recurso cabível? O agravo de instrumento. Então, eu vou peticionar o meu agravo de instrumento lá na turma, lá no tribunal, tá bom? Lá no juízo ad quem. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou comunicar o juízo a qual. Eu vou falar, olha, excelência, não gostei da sua decisão, não. Não gostei da sua decisão, achei a sua decisão sem fundamento, então eu estou te avisando que eu recorri. Está aqui, a cópia do meu recurso, do meu agravo de instrumento. Você quer passar vergonha lá no tribunal ou você quer se retratar da decisão? Tá? Aí o juiz vai se manifestar, se ele vai se retratar ou não. Ele pode falar, nada tenho a prover, mantenho a decisão. Pode. Tá bom? Agravo de instrumento. Tome-lhe um agravo de instrumento, para ele ficar esperto. Então, no agravo de instrumento, você, quando for peticionar, informando que interpôs o agravo, você vai pedir o juízo de retratação. Que mais? Quando eu tenho sentença que indefere a minha petição inicial, ou depois que o processo andou, o juiz vai lá e solta extingue o processo sem resolução de mérito. Cabe recurso? Cabe recurso ordinário. Além disso, cabe o juízo de retratação. Excelência, olha só, a inicial não está inepta. Ela está certinha, bonitinha, bem feita. Então, vamos aí, se retrate. Pede para citar a parte. Vai, coraçãozinho, vai. Tá bom? Então, esse é o efeito regressivo. Efeito expansivo é quando a decisão do recurso atinge matéria que eu não impugnei ou sujeitos que não recorreram. Tá bom? Quais são os tipos, então? Efeito expansivo objetivo. Ele vai atingir matérias não impugnadas. Ele pode ser interno ou externo. Interno diz respeito àquilo que eu recorri. Então, aqui na minha ação, não é? Olha, R$500? Não, quero 100 mil. Ah, danos coletivos não cola, né? Era se colar, colou. O juiz, ao analisar a minha matéria, ele fala assim, isso aqui está prescrito.
efeito expansivo objetivo interno. Não está prescrito? Tá. Vai atingir só o que eu pedi? Não. Vai atingir, inclusive, as matérias que eu ganhei, inclusive as matérias que eu não recorri. Isso é efeito expansivo objetivo interno. Agora, eu também posso ter o efeito expansivo objetivo externo. Imagina que eu comecei a execução lá do que eu ganhei do dano materiais. Ganhei 50 mil. Aí recorri, porque afinal eu quero mais dano moral. O juiz olha, prescrito, pé, você não deveria ter recorrido. Pé. E aí? Prescrito vai extinguir o meu processo com resolução de mérito pela prescrição. Vai atingir o que eu ganhei e vai atingir também a execução que eu já comecei. Então, isso é efeito expansivo objetivo externo. E aí eu vou ter o efeito expansivo subjetivo. É quando ele atinge pessoas que não recorreram. Então, imagine que uma pessoa só recorreu, tá? Lá no litisconsórcio. Só uma pessoa recorreu. E aí, o desembargador deu ganho de causa para essa pessoa. Aquela sentença, aquele acórdão, vai atingir os outros litisconsortes? Sim. Tá bom? Vai atingir os outros litisconsórcios, se for um litisconsórcio obrigatório. Beleza? E o último efeito substitutivo. Vai falar o seguinte: olha, sabe a decisão do seu recurso? Então, ela vai substituir a decisão recorrida. Então, essa decisão que eu tenho aqui, ó, ela vai recorrer, vai substituir a sentença do juiz, ela vai substituir a decisão interlocutória do juiz, ela vai substituir o acórdão da turma lá do tribunal, ok? Então, o efeito substitutivo vai falar isso, olha, a decisão que é proferida no recurso substituirá a decisão recorrida. Aqui pressupõe-se que nós analisamos o mérito do recurso, tá? E só a título de conhecimento, para aqueles que vão fazer provas mais difíceis, prova de juiz, prova de desembargador, olha só, o efeito substitutivo, ele vai valer para aquelas sentenças, para aqueles recursos que visam modificar a sentença. Então, eu não gostei da sentença que, pô, o juiz me deu só R$500. Sacanagem, não é, gente? R$500? Sacanagem. Eu quero reformar essa sentença, não é? Por quê? Porque o conteúdo da sentença não me agradou. Então, aqui eu tenho um erro em judicando. O conteúdo da sentença não me agrada. O efeito substitutivo, ele existe para recursos de erro em judicando, quando eu quero reformar a sentença. Já para aqueles recursos que visam anular a decisão, porque existe um vício naquela sentença, ou porque ela foi proferida por um juiz incompetente, tá bom? Então, quando há um vício naquela sentença que eu quero alterá-la, o meu efeito não é chamado substitutivo, mas reincidente, tá bom? É o efeito reincidente. Por quê? Porque ele vai devolver o processo para a instância competente proferir uma nova decisão, ok? Então, aí é o efeito reincidente, e não o efeito substitutivo. Por isso que eu peço, olha, não deixem de ler a doutrina, é muito importante nessa fase, tá?
em que vocês estão vendo os pressupostos de admissibilidade e os efeitos recursais. Fazer a prova só com base nos slides e nas aulas não é suficiente. Beleza? Reexame necessário. Eu falei tanto de reexame necessário, e eu disse para vocês que reexame necessário não é necessariamente um recurso. Não é. Ele é uma condição de eficácia da sentença. Reexame necessário, remessa necessária, tá bom? Tem outros nomes. Então, reexame necessário, remessa necessária. Qual que é o outro nome que eles dão para isso? Aqui na ponta da língua eu estou esquecendo. Reexame necessário, remessa necessária. Se alguém lembrar, depois me conta. Então, a remessa necessária nada mais é do que uma condição de eficácia da sentença, tá? O que isso significa? Se não for interposto um recurso para remeter esse processo para a instância superior, aquela decisão não vai transitar em julgado, ela vai ficar parada, esperando o recurso por parte do poder público, tá? E quem é obrigado a proceder ao reexame necessário ou à remessa necessária? Pessoa jurídica de direito público que não explore atividade econômica, tá? Não explore atividade econômica. Quem são os entes, então, que sobram? União, autarquias e fundações que não exploram atividades econômicas, estados, DF e suas autarquias e fundações que não exploram atividade econômica, municípios e suas autarquias e fundações que não exploram atividades econômicas. E quando que eu vou ter esse reexame necessário? Sempre que a União, autarquias e suas fundações que não exploram atividade econômica forem condenadas a mais de 1.000 salários mínimos. Os estados e o DF, 500 salários mínimos. E os municípios, 100 salários mínimos. Então, o que acontece? União, autarquias, fundações foram condenadas em mais de 1.000 salários mínimos, reexame necessário obrigatório. Tá bom? E quando que esse reexame necessário é dispensado? Se a condenação for inferior a 1.000 salários mínimos para a União, inferior a 500 salários mínimos se for para o Estado DF, e menor de 100 salários mínimos se for para os municípios, suas autarquias. Além disso, a decisão se basear em súmula de Tribunal Superior, o acórdão proferido pelo STF, STJ e TST em julgamento de recursos repetitivos, entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou assunção de competência, e se for entendimento coincidente com orientação vinculada, firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidado em manifestação, parecer ou súmula administrativa. Então, quando eu tenho sentença fundamentada em uma dessas hipóteses do 469, parágrafo 4º do CPC, ou não atingir o valor que eu coloquei aqui para a União, estados, DF, municípios, eu estou dispensado do reexame necessário. Aí a União, estados, municípios vão recorrer se eles quiserem, ok? Então, vamos começar os recursos? Remessa ex ofício, isso mesmo, Rejane, obrigada. Remessa ex ofício, tá? Isso, obrigada. Vamos começar com aquele que é o mais difícil. Embargo de declaração. Como assim, professor? Embargo de declaração é fácil. Não é não. Não é não.
tem tanta peculiaridade nos embargos de declaração, eles ficam difíceis. É tanta coisinha para você lembrar que nos embargos de declaração, nós vamos gastar muito mais tempo em embargos de declaração do que recurso de revista. Então, vamos começar pelo aquele que eu acho mais difícil. O que são os embargos de declaração? Os embargos de declaração nada mais são do que um recurso que visa a analisar questões omissas, obscuras, contraditórias ou erro material de sentença, acórdão, decisão interlocutória, decisão monocrática, ok? Os embargos de declaração, eles estão previstos lá no artigo 897-A da CLT. E esse artigo é enorme. E nós vamos destrinchar esse artigo, aqui quando nós formos falar de embargos de declaração. Então, vai lá na sua CLT e marque o artigo 897-A. Que vai falar o seguinte: caberão embargos de declaração da sentença ou acórdão no prazo de 5 dias, devendo seu julgamento ocorrer na primeira audiência ou sessão subsequente à sua apresentação. Já estou aqui no 1.5, tá? Registrado na certidão, admitido efeito modificativo da decisão nos casos de omissão ou contradição no julgado e manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso. Parágrafo 1º, os erros materiais poderão ser corrigidos de ofício ou em requerimento de qualquer das partes. Parágrafo 2º, eventual efeito modificativo dos embargos de declaração somente poderá ocorrer em virtude da correção do vício da decisão embargada e desde que ouvida a parte contrária no prazo de 5 dias. Parágrafo 3º, os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de outros recursos por qualquer das partes, salvo quando intempestivos, irregular a representação do parte ou ausente do assinante. Volta agora para o 1.0. Então, o artigo 897 é o artigo que vai falar dos nossos embargos de declaração. Quem é competente para analisar os embargos de declaração? O próprio juiz que proferiu aquela decisão. O próprio juízo, tá? Não é só o juiz, porque às vezes é uma decisão da turma, e aí quem vai analisar os embargos quem vai analisar os embargos é o juízo, tá bom? Então, quem analisa, quem tem essa competência? O juízo que proferiu aquela decisão. Se eu acho que aquela decisão do juiz está omissa, eu tenho que falar para ele: olha, doutor, como é que era aquela petição que estava rolando aí no grupo, né? O escrotíssimo senhor doutor, não é? Então, doutor, deixa eu te falar, essa sua sentença está muito estranha. Bicho, eu não estou entendendo nada. Tá? Tá obscura, tá omissa, você deixou de analisar um monte de coisa que eu pedi, tá contraditória, tem erro material. Pô, se eu tiver de fazer seu serviço, né, eu vou estudar para o concurso de juiz. Não é desse jeito que você faz seus embargos de declaração? Não, tá? Não. Mas você vai informar, excelência, olha, tá estranho, tá? Me explique melhor. Eu lembro, né, não é da época de vocês, mas foi um caso que aconteceu, eu acho que eu estava na faculdade ainda, de um delegado que soltou um preso. E aí esse preso, depois que saiu, ele cometeu um monte de crimes. E aí foram questionar o delegado, né? Ué, mas por que você soltou o cara? O cara é mó bandido. Uai, aí o delegado, né, falou: olha só, eu recebi aqui a decisão, era até uma decisão do desembargador de um HC. Eu até recebi a decisão do desembargador. Mas olha, eu não entendi o que ele disse. Eu não entendi se era para soltar ou se era para manter preso. Na dúvida, soltei. A decisão do desembargador, na época, era só juridiquês. Realmente, não dava para entender se soltava ou se mantinha preso. Na dúvida, o que o delegado fez? Soltou. Então, nós temos de pedir para quem? Para o próprio juiz que relatou aquela decisão, que ele explique. Olha, torne aqui um pouquinho mais clara
essa sua sentença, esse seu acórdão, essa sua decisão? Qual é o prazo? 5 dias. Mas, se for Fazenda Pública, Ministério Público do Trabalho ou Defensoria Pública, aqui na Justiça do Trabalho, vai ser a Defensoria Pública da União, o prazo é dobrado, prazo de 10 dias, tá? Os embargos de declaração, eles não têm efeito suspensivo, tá bom? Mas eles vão interromper o prazo dos recursos posteriores. Eu falei isso para vocês na aula passada e eu vou lembrar hoje. Atenção com os embargos de declaração. Os embargos, anotem os embargos de declaração, anotem. Os embargos de declaração interrompem o prazo recursal somente para a parte que opôs, que os opôs. Repetindo, os embargos de declaração interrompem o prazo dos recursos exclusivamente para a parte que os opôs. Já contei aqui para vocês da história que aconteceu comigo. O juiz deu uma decisão, tá, favorável ao meu cliente e contrário à parte autora, tá? Eu opus embargos de declaração. Por quê? Porque tinha um erro material, tá? Lá no dispositivo, ou lá no relatório, ele colocou o nome da parte errado, tá? E aí, o que que eu fiz? Eu ganhei, não é? Eu era a parte ré, estava ganhando o processo, sabia que ia ser reformada a sentença, mas eu queria pelo menos corrigir aquele erro material, né? Dar um tempinho assim, né? Sei lá, dar uma enrolada no processo para eu pensar no que eu ia fazer no meu recurso, para ganhar tempo do meu recurso, essa é a verdade, tá? Para ganhar tempo para eu fazer o meu recurso ordinário, opus os embargos de declaração, informando, excelência, olha, lá no relatório tem um erro material, o nome da parte correto é tal. Senhor, eu trouxe, transcrevi a sentença, o senhor mencionou. Então, é um vício, é um erro material que precisa ser sanado. Opus os embargos de declaração no primeiro dia do prazo. E comecei a fazer o meu recurso ordinário. Meu recurso ordinário passou 8 dias. A parte autora, a outra parte, não interpôs recurso ordinário. Gente, eu só comemorei. Salvei meu cliente de 83 mil de condenação. Que feliz! Sim. Aí o juiz deu a decisão dos embargos, né, corrigiu o erro material. Depois da correção do erro material, o que eu fiz? Renunciei ao direito de recorrer. Mencionei lá. Ciente da decisão e sem interesse em recorrer. Ponto. E a parte contrária interpôs recurso ordinário. O que o juiz falou para ele? Doutor, prescrito, doutor, preclusão temporal. Você perdeu o prazo do seu recurso. Você deveria ter interposto o seu recurso 8 dias da sentença. E não 8 dias da sentença dos embargos de declaração. Porque os embargos de declaração interrompem o prazo exclusivamente para quem opõe embargos de declaração. O senhor não opôs embargos. Quem opôs embargos foi a outra parte. Ok? Então, atenção, atenção, atenção. Diga, Humberto. Diga, Humberto, você levantou a mão? Humberto?
Ele está sem áudio, professora. Ah, Humberto, você está sem áudio. Tá? Vamos ver as exceções. Se eu, enquanto o Humberto não volta, se eu interpus, se eu opus, gente, o verbo correto para embargos é opor, ok? Oi. Professora, Se a senhora não tivesse desistido, caberia um recurso adesivo, no caso, então, da outra parte, quando ela perdeu o prazo? Sim, sim, sim. Olha só, se a outra parte não tivesse, se a outra parte não tivesse perdido o prazo, ela poderia interpor um recurso ordinário, normal. Sim. Eu também poderia interpor recurso ordinário, mas da decisão dos embargos de declaração. Tá? Agora, imagine o seguinte, eu não quis interpor recurso ordinário. Não, deixei o prazo passar, o juiz vai analisar inicialmente lá o recurso ordinário, vai abrir prazo para as contrarrazões, aí sim eu poderia entrar com recurso adesivo, tá? Mas desde que eu não tivesse manifestado ciência da decisão, ok. Mas renunciar ao desejo de recorrer, se eu não fiz isso, eu posso interpor recurso adesivo, tá? Mas lembrando, quando que eu posso interpor o recurso adesivo? Se eu não interpus o recurso ordinário, por exemplo. Não interpus o recurso ordinário, deixei meu tempo passar. A outra parte, lá no prazo bonitinho, apresentou o recurso ordinário. No meu momento das minhas contrarrazões, eu vou interpor o recurso adesivo. Tá bom? Ficou mais ou menos claro? Sim? Não? Sim. Vocês entenderam o que o Humberto me questionou? Se eu poderia interpor recurso ordinário, adesivo? Sim, desde que eu não tenha interposto o recurso principal, nem desistido, nem renunciado ao meu direito de recorrer. Ok? Não renunciei e não interpus recurso ordinário. Posso interpor um recurso adesivo? Posso. Ok? Então, quando que esse prazo dos embargos de declaração, eles não vão ser interrompidos? Se eu opus embargos de declaração fora do prazo, tá? Opus embargo de declaração fora do prazo, o prazo continua para o outro recurso, tá? Estou sem procuração nos autos. Não tenho procuração nos autos, galera. Tá? O juiz não vai abrir prazo 5 dias aqui, não. Vai não, esquece. Não tenho procuração nos autos. Não tenho nem a procuração apodiacta, nem a procuração expressa. Já era. Ou ausência de assinatura. Atenção. Antigamente, quando o processo era físico, a assinatura tinha que ser aquela demógrafa. Sabe qual que é a demógrafa? É aquela que eu escrevo, não é? Eu assino. Faço lá minha assinatura. Segundo a minha prima, minha assinatura é a melhor assinatura para filho falsificar os lembretes da escola. Então, eu vou lá e faço assinatura, não é? Se antigamente eu peticionasse aquele meu recurso sem a minha assinatura demógrafa, aquele recurso não era admitido. Por quê? Porque ele não estava assinado. Hoje eu preciso assinar, aí eu vou pegar a canetinha, né? Eu vou pegar a canetinha, vou lá pegar a canetinha bonitinha, vou chegar aqui no meu monitor, vou chegar lá no PJE, aí eu vou aqui no monitor e vou assinar. É assim? Não. Eu não preciso disso. Por quê? Porque essa minha assinatura,
demógrafa foi substituído pela assinatura digital. Foi substituída pelo meu token. Então, agora, o meu token equivale à minha assinatura demógrafa. Mas ainda tem de constar, lá no final do recurso, o meu nome e a minha OAB? Tem. Por quê? Porque o juízo, ele precisa saber quem é o advogado que está peticionando naquele processo. Quem é o advogado? Eu posso pedir para uma outra pessoa peticionar para mim. Vai que o meu token está estragado. Vai que o meu token não está funcionando, eu preciso peticionar um negócio urgente. Tá? Então, eu preciso colocar ali o meu nome e a minha OAB. Tá? Então, está ausente o nome e a OAB, aquele recurso não vai ser conhecido. Beleza? Quais são as hipóteses de cabimento do recurso de embargos de declaração? Primeiro é quando eu tenho omissão, tá? Primeira hipótese é quando eu tenho omissão. O que é omissão? O juízo deixou de analisar pontos que eu acredito que são importantes para o processo. Eu pedi reconhecimento do vínculo empregatício, férias, 13º e FGTS. O juiz me deu reconhecimento do vínculo empregatício, mas só me deu férias. Opa, tá faltando, não tá? Só me deu férias? E meu FGTS? E minhas horas extras? Então, quando o juiz deixa de analisar algo que você considera fundamental, ok? Você pode, então, arguir a omissão por meio de embargos de declaração. Eu também vou admitir os embargos de declaração lá no 1022 do CPC, que ele vai falar o seguinte, parágrafo 1º, único, na verdade. Considera-se omissa a decisão que deixe de manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento e incorra em qualquer das condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º. O que diz esse artigo 489, parágrafo 1º? Lembra que eu disse para vocês que toda decisão precisa ser motivada? E aí eu trouxe para você um rol de hipóteses de decisões que não são motivadas. Então, quando o juiz deixar de motivar as suas decisões, eu vou ter omissão. Então, nós vamos ter omissão quando o juiz deixar de apreciar questões que são relevantes para o processo ou nas hipóteses do artigo, do parágrafo único do artigo 1022 do CPC, tá? Quando tem contradição, o juiz vem falando, eu estou lendo, né? Por isso que eu sempre começo pelo dispositivo, que é para eu não ficar com raiva. Eu estou lendo lá a petição desde a primeira página, da primeira linha, e o juiz só falando procedente ao meu pedido, né? Procedente, julgado procedente, tá, eu vou arrasar aqui, vou ganhar tudo. Aí chega no dispositivo, julgo improcedente o processo. Epa, como assim? Excelência, espera aí. Você veio aqui no processo inteiro, na fundamentação inteira, trazendo só julgado similar ao caso, procedente. Aí chega agora no dispositivo, você vem falar que é improcedente? Espera aí, tem uma contradição. Então, a contradição é quando eu tenho uma incoerência na minha decisão. A contradição, ela vai ocorrer, então, na fundamentação, no dispositivo,
entre a fundamentação e o dispositivo, entre a emenda e o corpo do acórdão. Então, isso é contradição. O que mais? Obscuridade. Gente, não sei se ganhei, se perdi. Eu já tive uma decisão assim. Eu não sabia se eu tinha ganhado. Eu só sabia que eu ganhei porque estava lá procedente. Parcialmente procedente. Mas eu não sabia que tanto que eu ganhei. Se era muito, se era pouco. Se era o que eu tinha pedido. Se era o que eu não tinha pedido. Eu não sei. Obscura, não é clara. Ela não está ali de uma forma que qualquer pessoa possa entender. Então, quando a decisão não é clara, eu tenho a hipótese de obscuridade. Erro material, erro no nome das partes, erro na numeração das páginas, erro na numeração dos artigos, de súmulas. Então, sempre que eu tenho um errozinho que não compromete a sentença, mas é um erro que está ali, você consegue ver, olha, o juiz queria citar a súmula 414, mas, na verdade, ele trouxe a súmula 441. Então, tem um erro material. A parte autora chamava Maria. Ele escreveu Josefina. Erro material, excelência. Opa, peraí, não é? Mas atenção, cuidado que esse copia e cola, tá? E a outra situação que vai caber embargos de declaração. Manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso. Então, olha só. Quando o juízo adquém, ele está analisando os meus pressupostos de admissibilidade, e são os meus pressupostos extrínsecos. Quais são os meus pressupostos extrínsecos? Nós vimos hoje. Tempestividade, representação, não foi? O que mais que nós vimos? Nós vimos preparo, não foi? Está faltando um, que eu já esqueci. Tempestividade, representação. As custas, professora. O preparo, que aí o preparo vai ser dividido em custas mais depósito recursal e a regularidade formal, que tem a ver com o princípio da dialeticidade. Então, o desembargador, o juízo adquém, ao analisar os meus pressupostos de admissibilidade extrínsecos, ele falou assim, não conheço do recurso. Não conheço do recurso porque estão ausentes os pressupostos extrínsecos do recurso. Tome-lhe embargo de declaração. Como assim, excelência? Embargos de declaração. Agora, quando é o juízo adquém, que faz aquele... Lembra que eu falei que o juiz ACO, ele faz um exame preliminar de admissibilidade, algo muito superficial. Quando o juízo ACO, então ele fala, olha, estão ausentes pressupostos de admissibilidade, eu entro com agravo de instrumento. Beleza? Agravo de instrumento. Agora é o juízo adquém. O juízo adquém, ele olha e fala, olha, os pressupostos extrínsecos estão ausentes. Não conheço do recurso. Cabe embargos de declaração. Gente, essa aqui é aquela hipótese que nós vamos ter o princípio da fungibilidade. Olha, diz que é embargos de declaração, mas lá no tribunal também cabe agravo interno. E agora? Qual que eu coloco? Estou igual o memezinho lá da Tedesco, não é da Nazaré Tedesco. E agora? Qual que é o juízo, né? Embargos de declaração ou... Então, essa hipótese aqui do manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos é aquela hipótese que vai... princípio da fungibilidade.
eu vou opor embargos de declaração, tá bom? Eu vou opor embargos de declaração. O juízo ad quem ele vai analisar e vai poder converter esses meus embargos de declaração em agravo interno, tá? Então, quando a decisão com relação aos embargos, com relação aos pressupostos, é feito lá no juízo superficial, eu vou interpor agravo de instrumento. Quais são os pronunciamentos recorríveis? Gente, todas as decisões judiciais, seja decisão interlocutória, seja sentença, seja acórdão, seja decisão monocrática. Então, todas as decisões judiciais cabem embargos de declaração, tá? Vamos falar um pouquinho de embargos de declaração com efeitos modificativos? Em regra, embargo de declaração não serve nem para anular, nem para reformar nenhuma decisão. O que os embargos de declaração servem é para integrar a sentença, é para corrigir omissões, corrigir contradições. Mas pode ocorrer o seguinte, eu estou aqui pedindo, olha, excelência, tem aqui uma contradição, porque você vem no meu julgado inteiro falando favorável à tese e no final julga improcedente? Não tem uma contradição? Tem. Quando o juiz julgar esses meus embargos, ele vai modificar a sentença? Vai. Vai modificar a sentença. Por quê? Porque antes a sentença era improcedente e agora vai ser procedente. Então, pode acontecer de os embargos de declaração terem efeitos modificativos. Ou seja, alterarem significativamente aquela decisão. É o que nós vamos chamar, então, de embargo de declaração com efeitos modificativos ou infringentes. É quando eles podem alterar significativamente a decisão. Então, nesse caso, ok? É obrigatório abrir vista para a parte contrária, apresentar contrarrazões aos embargos de declaração. Então, quando uma decisão que eu opus embargos, e esses embargos são passíveis de alterar aquela decisão, o juízo é obrigado a abrir vista à parte contrária. Para quê? Para ela se manifestar. Para ela falar se concorda ou não com os embargos. Por que tem que manter os embargos? Por que não tem de acatar os embargos? Então, nesse caso, obrigatoriamente, nós vamos abrir vista à parte contrária para ela se manifestar. Tá bom? Então, os embargos de declaração, eles podem alterar uma decisão. E aí, por existir essa possibilidade, é obrigatório que o juízo abra vistas à parte contrária, para a parte contrária se manifestar. Concordo, discordo, tá certo, tá errado, beleza? E aí, na próxima aula, porque eu já sei que é conteúdo de lascar, não é? Na próxima aula eu vou continuar embargos de declaração. Vou falar dos embargos de declaração das decisões monocráticas, ok? Vou falar dos embargos de declaração com efeitos protelatórios. Vou falar dos embargos de declaração com efeitos pré-questionatórios. Vou entrar em recurso ordinário, agravo de petição, e aí eu vou falar um pouquinho de execução trabalhista e vou começar recurso de revista. Tá bom, pessoal?
É muito assunto, eu sei, até vocês assimilarem isso aí tudo, digerirem isso aí, ó, vai demorar uma semana. Então, não deixem de ler a doutrina. Em que parte? Na parte dos pressupostos recursais, na parte dos pressupostos de admissibilidade recursais e na parte dos efeitos dos recursos. No mais, os recursos em si, os recursos em espécie, vocês podem estudar pelos slides, ok? Mas essa outra matéria, que é mais extensa, essa eu gostaria que vocês estudassem pela doutrina. Combinado? Então, no mais, pessoal, até semana que vem. Não faltem,